Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofícios desta Casa ao Executivo, respondendo a projetos e indicações. Memorando o gabinete do vereador Lela. Memorando do PMDB, a liderança da bancada. Ofício do vereador Claudinei Marques. Indicação do vereador João Luiz da Silveira. Requerimento do vereador Afrânio Bopré. Projeto de lei do vereador Claudinei Marques. Milton Barcelos, vereador Miltinho, vereador Gabriel. São esses, presidente, os expedientes. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito sorteio das bancadas. Bancada do PSDB. Vereador Maicon Costa. Por 2 minutos. Ele só deu para ti? Vai, capaz. Por 4 minutos. Senhor presidente Guilherme Pereira, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste, quero usar o tempo do Partido da Social Democracia Brasileira, primeiro para... Eu não fui a Brasília ontem, vereador Lela, como dizem aqui, brincando, né? Para salvar o Aécio Neves, né, que é do meu partido. Na verdade, o posicionamento mais coerente que eu creio de um senador do nosso partido foi o Ricardo Ferraço, do Espírito Santo. Eu lhe admiro, já lhe admirava pelo posicionamento em relação à questão da extinção de terrenos de marinha, lhe admiro mais ainda. Senhores, fui a Brasília para falar do novo acesso ao sul da ilha, numa reunião junto ao ICMBio. Senhor presidente e demais vereadores, esse é o acesso ao sul da ilha e ao novo aeroporto internacional Estilo Luz, e é de interesse de toda a sociedade florianopolitana, mesmo do vereador Marcelo da Intendência, que mora lá no norte da ilha, e dos demais que moram no continente e outra região. Então, gostaria que os senhores prestassem atenção nessa situação, porque ela é extremamente importante. Nós entregamos na frente parlamentar, estávamos lá acompanhado do do deputado federal Esperidião, a mim, deputado federal, presidente da frente do Fórum Parlamentar Catarinense, o João Paulo Kleino Bing, também estavam lá presente o deputado estadual Cobalcini, Valdir Cobalcini, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, o deputado Leonel Pavan, que hoje está licenciado e representa o governo do Estado na Secretaria de Turismo, além da deputada federal Carmen Zanotto. Acho que eram esses os deputados que estavam lá nessa reunião. Posteriormente, nós passamos na Câmara Legislativa, TV Câmara pode pegar aqui, e conseguimos protocolizar esse documento que eu vou apresentar aqui para vocês, com todos os deputados. Faltaram só 2 deputados, o Marco Tebaldi e o Peninha, que nós vamos fazer um encaminhamento via correio desse documento aqui, que aponta diversas inconsistências em relação ao embargo do ICMBio da área. Vereadores, prestem atenção, o auto de infração, a imagem aqui não é muito clara, mas TV Câmara, pega aqui, por favor. Esse é o auto de infração do ICMBio. Vejam só, esse ponto aqui, ó, aqui, onde está o auto de infração. O ICMBio embargou aqui a área, o raio de 14 mil hectares. Ele dá um embargo quase aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, vai até a metade da Lagoa do Peri, para vocês terem noção. Ou seja, o embargo do ICMBio para a construção, ele é de 14 mil hectares. Ele não pega só o Carianos, não pega somente o loteamento Santos Dumont, senhores. Ele pega quase a metade do sul da ilha, chegando até o centro da cidade. O vereador tem ideia qual é o raio dessa circunferência aí? O vereador Rafael Dausch, aqui,
olhando a grosso modo, deve ter um raio de quase 11 quilômetros. Sim. 25% da ilha embargada em nome do réu. Em nome de apenas um réu, mas nós temos 178 proprietários que estão na mesma situação lá no loteamento Santos Dumont. Loteamento registrado no cartório de imóveis desde 1959, com cadeia dominial anterior, muitos financiados pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras instituições financeiras de altíssima credibilidade. Vejam só. Consegue mais um minuto, vereador do PMDB, para terminar a explanação? Obrigado, senhor presidente. Um minuto Então, do PMDB, mais um minuto do PMDB. Esse assunto é extremamente importante e, senhor presidente Rafael Dausch, obrigado por ceder esse 1 minuto do PMDB. Ontem, pela primeira vez, eu vi os técnicos do ICMBio baixando a guarda para discutir o assunto, podendo fazer com que o traçado seja margeando a reserva marinha costeira do Pirajubaé e não por dentro do bairro como eles querem. Não há nenhum estudo que aponta os impactos. Então nós solicitamos aqui ao DEINFRA, sem contar o custo né, do traçado proposto pelo DEINFRA é de quase 90 milhões de indenizações. O que a comunidade deseja, além de garantir a propriedade privada, é de 7 milhões. Olha a diferença. Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta, vereador Jefferson Bacher? Seremos nós, através dos tributos, dos impostos. Certamente. Então, nesses 30 segundos que me restam aqui para finalizar, quero encaminhar para os demais vereadores... 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Todo esse documento que foi produzido no seio do CODESE, Conselho de Desenvolvimento do Sul da Ilha, ele tem diversos apontamentos aqui, como a problemática do novo acesso, ausência de argumentos para negativa, potenciais impactos ambientais serem significativamente maiores ou menores no traçado ou no outro. O documento ele é bastante robusto, estou encaminhando para todos os vereadores para que vocês tenham esse nivelamento desse grande absurdo, mas, felizmente, o ICMBio começa a abrir os olhos. Felizmente. Bancada do PSB. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquito. Queria só registrar minha saída da sessão por questões já de compromissos já pré-agendados e como se prolongou a primeira sessão, vou ter que me retirar. Obrigado. Ok. São 4 do PSB e mais 2 do PTB. 6 minutos. Vereador Bruno de Souza. Boa... Se eu precisar. Boa tarde, senhores Mais vereadores. 2 do Democrata, se eu precisa? Se eu precisar, então, por favor. Ok. Vereador 6 Pinheiro. minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Eu venho hoje pedir um pouco de atenção, porque trago um assunto delicado e que traz junto também um requerimento feito por mim ontem. E, no final, eu vou pedir o apoio de todos para que esse requerimento seja aprovado aqui em plenário. Na verdade, como todos têm sentido e passado os dias, qualquer um que tenha transitado pela cidade tem percebido que a nossa cidade está realmente um caos. E por conta de quê? De sincronia dos semáforos. Está muito complicado esses semáforos todos sincronizados. Como a função de um vereador, na minha opinião, é fiscalizar, muito mais do que propor lei, os senhores sabem que eu prefiro muito mais revogar leis do que propor leis, eu fui então na fonte, fui atrás de entender esse contrato, despertou a minha curiosidade. E eis que encontramos algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Primeiro, para contextualizar, esse contrato é um contrato de um pregão eletrônico de 2015, de dezembro de 2015, ou seja, da gestão César Souza Júnior. O contrato 1261, o pregão eletrônico 1261. Um pregão que previa um contrato para o ano inteiro para fazer a gestão dos nossos semáforos. O valor desse contrato foi de R$ 2.413.000 para o ano de 2016. Acontece que essa mesma empresa, a empresa vencedora, a Dataprom, essa mesma empresa também tem um contrato com Curitiba, na cidade de Curitiba. Ela é de Curitiba, não é? Nós temos, sim, a empresa de Curitiba. Nós temos aqui 840 semáforos na cidade de Florianópolis. 840 semáforos na cidade de Florianópolis. Curitiba tem 1.250 semáforos.
Isso, e também vale dizer que lá o contrato com a cidade de Curitiba foi um contrato emergencial, muito diferente da nossa contratação aqui, ordinária. Foi uma contratação ordinária. Mesmo assim, se compararmos o preço por semáforo de Curitiba com o preço em Florianópolis, Florianópolis pagou 19,7% a mais por semáforo do que Curitiba, que, volto a dizer, era um contrato emergencial. Por contrato, pagamos 19,7% a mais. Isso dá, para os senhores terem uma ideia, um custo de por semáforo de R$ 2.873. Em Curitiba, o custo é de R$ 2.400. R$ 473 a mais por cada semáforo em Florianópolis. Aqui eu faço uma comparação para que os senhores possam ver bem ilustrado a situação e também possam se sensibilizar e depois me acompanhar na votação desse requerimento. Florianópolis, então, tinha um contrato de R$ 2.413.000, o que perfazia um valor de R$ 2.873 por semáforo por ano. Curitiba, um contrato de 3 milhões de reais, entretanto, 1.250 semáforos, e um custo por semáforo de R$ 2.400. Nessa brincadeira toda, por a gente ter feito um contrato assim, e um contrato muito mais caro do que a nossa vizinha, a nossa capital vizinha, nós gastamos num ano inteiro quase R$ 400.000 acima do valor que se fosse o mesmo que se fosse em Curitiba. Portanto, senhores, eu vou pedir esse apoio para votar esse requerimento. Quando ele vier a plenário, peço esse apoio do plenário para que a gente possa aprovar e solicitar a presença aqui do ex-mandatário da cidade, para que ele possa explicar essa situação. Aproveitar também e explicar um pouco sobre essa central de monitoramento. Eu não sei se os senhores lembram, mas ela foi muito alardeada no passado, dito que seria uma central inteligente, de última moderna, queria... informação de tudo. Um momento, por favor, só vereador. Mas que foi muito alardeada. Essas são as fotos da suposta central. Até montaram a central. Mas os senhores sabem quantos dias ela operou? Mais ou menos por aí. 2 a 3 dias se operou. Porque hoje os funcionários lá, que estão lá e que estavam na época, não lembram dessa central nunca ter entrado em operação. Pelo menos essas são as informações que me chegam, né? Fomos atrás investigar, fui até o local onde supostamente essa central de inteligência deveria estar, e hoje são mesas de trabalho. Deve ser provavelmente a sala mais cara da prefeitura. Portanto, senhores, eu peço novamente esse apoio de todos os vereadores, para que quando esse requerimento chegue ao plenário, nós possamos aprovar e solicitar que o ex-prefeito possa vir aqui e nos explicar, nos iluminar, para que a gente possa entender essa diferença de valores existentes entre Curitiba e aqui. Por que pagamos tão caro? Por que fizemos uma licitação que foi tão custosa para o município? Por que fizemos uma licitação... Mais 30 segundos. O PMDB disponibiliza mais um minuto para o vereador Bruno. Por que fizemos uma licitação, então, que custou tanto aos cofres da nossa prefeitura? Uma parte, vereador. Vereador Bruno, quero aqui parabenizar o belíssimo estudo que Vossa Excelência fez. Acho que o plenário tem que ser muito atencioso com a sua fala e também analisar os fatos. Acho que esse procedimento, inclusive, merece uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para que a gente possa investigar. Não estou aqui, vereador Gui Pereira, colocando, eu acho que, não quero fazer um pré-julgamento, só que os dados que o vereador Bruno trouxe são graves, é dinheiro público, inclusive... CPI é para investigar, justamente. Vereador Bruno Souza, Vossa Excelência, com esses dados que Vossa Excelência apresenta, Vossa Excelência já pode contar com a assinatura desse vereador. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço. E, de fato, uma comissão parlamentar de inquérito não é para julgar, em princípio, é para investigar. O nome mesmo diz. Mais 30 Muito segundos. obrigado. Uma parte, vereador.
Queria parabenizar Vossa Excelência, que traz uma excelente observação para o plenário do Parlamento Municipal e que lá atrás, na CPI dos radares que eu presidi, nós apontamos números muito parecidos e mostrando que aquele novo contrato com a Dataprom, que é a empresa que detinha os contratos de semáforo em Florianópolis, estavam muito além do que já tinha comprovado na ave de rapina a denúncia da Polícia Federal. Nós pedimos cassação do prefeito por conta desses dados aí também. Parabenizo Vossa Excelência. Mais 2 minutos do vereador João Luiz. Muito obrigado, vereador. Vereador. Agradeço a menção e já peço o apoio para que a gente possa aprovar aqui em plenário, porque afinal é o uso do dinheiro das pessoas. Uma É o parte, dinheiro que as Bruno. pessoas suam tanto para poder pagar os seus impostos e a gente usa dessa forma. Uma parte, vereador Michael. Vereador Bruno, parabenizo por trazer o tema aqui à Casa Legislativa. Esse requerimento solicita a vinda do ex-prefeito César Souza Júnior a essa casa Isso. para dar explicação sobre esse assunto. Perfeito, muito bom. Acho que ele deve explicações, sim. Primeiro que os semáforos não funcionam, né? Depois pela questão contratual. Então, já cabe aí explicação, sim. Parabéns pelo requerimento e pelo tema trazido de maneira ilustrativa e de maneira muito organizada e muito bem feito. Parabéns. Agradeço, vereador, agradeço. E sobre os semáforos que não funcionam, ao que consta, esse controle pela central de inteligência nunca foi exercido daqui. Sempre foi feito de forma remota, lá de Curitiba. Portanto, há que se explicar assim. Acredito que existe muita coisa para a gente entender aqui. Uma parte, vereador Jefferson. Só para contribuir com a sua fala, e já convocando, segunda-feira, na reunião da Comissão de Orçamento, foi solicitada a presença do ex-prefeito César Souza Júnior para dar explicações sobre a sua prestação de contas. Então, quem puder comparecer, já fizesse questionamento para ele, contamos que ele venha e participe dessa reunião. Eu estarei lá e eu espero que também, que se ele se convocado por essa casa para falar sobre o tema, ele não se esquive de vir, porque isso mostra o respeito que ele tem por essa casa. E essa casa, esse ano, julga as contas do prefeito. Então, isso já é um bom indicativo do respeito que ele tem pela casa. Uma parte, vereador. Vereador Bruno, eu cumprimento vossa fala e, como um dos vereadores membros da época da CPI dos radares, nós analisamos números bastante diferentes, não do que foi apresentado, mas quando uma empresa mudou para outra. Então, isso sim é motivo de explicações e que aquele relatório seja levado a sério, porque à época o plenário não aprovou o relatório daquela CPI. Perfeito, muito obrigado. Bancada do bloco 2. PTB já cedeu os 2 minutos, PSC já cedeu os 2 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Só um pouco. O PRB cedeu os 2 minutos, o PR cedeu os 2 minutos. Não tem mais minutos. E o Democratas vai usar? Alguém quer? O vereador... Ok. Pela ordem, senhor presidente. Então, bancada do PMDB. Questão de ordem. Rafael Dausch, por 1 minuto. Senhor presidente, pela ordem. Silêncio, vereador. Silêncio. Vereador na tribuna. Ô Gui, só para... Ô Gui, é para pegar o mesmo tema. Um minutinho. Ô Gui. Por 1 minuto. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, amigos vereadores. Eu venho aqui para esclarecer um questionamento que um jornalista me fez ontem e ele perguntou se eu cogitava voltar para a CPI. Isso me causou estranheza. E eu quero que fique claro aqui com esse pronunciamento público que eu não saí da CPI porque quis. Eu saí a contragosto. Então, eu é que faço um questionamento agora. Senhor prefeito, por que não é interessante eu estar na CPI? Por quê? Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Bancada do PMDB, vereador Tiago Silva, por 4 minutos. 3 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. 3 minutos. Questão de ordem, vereador. Rapidamente tem o vereador na tribuna. Senhor presidente, 2 questões. Primeiro, eu gostaria de solicitar o registro das palavras do vereador Rafael Dausch na íntegra da data dessa sessão. E outra situação que, após o meu pronunciamento na tribuna sobre a ida a Brasília na data de ontem, sobre o novo acesso sul da ilha, teve alguns vereadores questionando alguns pontos em relação. Então, só queria deixar registrado que nós vamos passar esse documento para todos os gabinetes e também, tão logo em breve, chamar uma reunião da Frente Parlamentar do Sul da Ilha para tratar esse assunto do novo acesso ao sul da ilha e ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz,
para que a gente possa dar esse balizamento para os demais vereadores que estão um pouco desatualizados, desinteirados do respectivo assunto, para que todos possam ter esse nivelamento importante. Obrigado, senhor presidente. Só questão de ordem, só para presidente. Vereador na tribuna. Não, mas é coisa rápida. Só para pegar um gancho da fala do vereador Jefferson. Ok. É que, na verdade, o vereador Jefferson ele comunicou que segunda-feira vai ser ouvido para prestar esclarecimentos o ex-prefeito César Souza Júnior, só para informar que vai ser uma reunião ampliada no âmbito da Comissão de Orçamento, sendo que somente os vereadores da comissão é que podem participar. Quem tiver interesse em mandar qualquer tipo de questionamento, pode participar, mas não pode interferir. Qualquer tipo de questionamento, pergunta, ele pode vir perguntar. Isso não existe. Vereador Thiago Silva, por até 3 vereador minutos. Gabrielzinho, eu acredito que Vossa Excelência preside bem a comissão do orçamento, só que todos os vereadores podem fazer pergunta independente da comissão. Silêncio, Vossa Excelência vereador, não silêncio. pode não permitir que os vereadores possam indagar o prefeito. Isso não existe. Num regime democrático, até para Vossa Excelência ter um parecer, um voto... plenário. Não, só um momentinho. Um parecer e um voto com a contradita dos outros vereadores. A parte, vereador. Thiago. A contradita de todos os vereadores, só um momentinho. Então, vereador Gabrielzinho, eu já participei, já fui presidente da Comissão do Orçamento e todos os vereadores aqui participavam quando eu fazia a convocação do secretário de Finanças. O Afrânio, sabe, indagou, inclusive, foi graças à indagação do Afrânio que nós não deixamos, inclusive, o caporal vender a dívida do município. O Afrânio era secretário de Finanças. Fez 4 perguntas para o secretário. O secretário, infelizmente, eu não tenho como responder. Então, nós não vamos deixar o senhor vender as contas do município. Vereador Gabrielzinho, tenho certeza que o senhor tem boa intenção. Mas aquele ditado que eu não quero repetir aqui na tribuna, nós temos que ter boas intenções, mas sempre com alerta. E se o chefe do executivo, o ex-chefe do executivo, vai vir na comissão de orçamento para fazer a contradita de algumas perguntas que vão ser feitas a ele, para que a gente possa analisar o voto aqui no plenário, todos os vereadores têm que ter a oportunidade de fazer a pergunta. Uma parte, vereador Pedrão. Senhor vereador Thiago Silva, cumprimento vossa fala, cumprimento também a fala do vereador Bruno, mas eu gostaria de compreender o porquê o clamor do plenário nesse momento. Concordo com a vinda do ex-prefeito para vir prestar esclarecimentos, vou ser favorável. Entretanto, eu gostaria que essa regra também fosse válida para aqueles que estão nesse momento respondendo pelas contas nesse momento do município. Sim, vereador Pedrão, quando o senhor fizer ali, quando tiver a prestação de contas, se o senhor quiser fazer o convite, Vossa Excelência, independente até porque, né, Thiago, nós temos a CPI né? agora que está em aberto, cita o município de Florianópolis e, com toda certeza, algum secretário vai ter que vir aqui prestar esclarecimentos, assim como da Previdência nesse momento. Obrigado, vereador Thiago. Eu só gostaria de entender, vereador Thiago, se esse cerceamento dos demais vereadores de participar Mais da reunião... 2 minutos da vereadora Maria da Graça. Obrigado. Se esse cerceamento dos vereadores de participar da comissão de finanças e tributação, orçamento da nossa Câmara de Vereadores, se partiu do ex-prefeito César Souza Júnior, se ele pré-condicionou, ou se foi uma decisão do vereador Gabrielzinho. Eu gostaria que houvesse esse esclarecimento. Sim, vereador Afrânio, eu me lembro que quando eu fiz, vereador Pedrão, a CPI dos táxis, tinha um vereador nessa casa, porque a dona Ângela assinou a lei, sem licitação, e encaminhou as 200 outorgas para os táxis, eles queriam indiciar a ex-prefeita. Eu peguei e disse, olha, a CPI é coisa séria, não vai indiciar a ex-prefeita. Na comissão, o Gui Pereira era o presidente, o vereador Gui Pereira, viu que eu fui lá e disse o seguinte, se indiciar a ex-prefeita por ter dado a outorga, vai ter que indiciar todos os vereadores que votaram a favor da lei. Então, eu acho, vereador Pedrão, independente de quem ocupa o cargo,
tem que estar à disposição do Legislativo para prestar esclarecimento. O que eu não concordo é quando faz politicagem. Porque não gosta de A ou B, vamos fazer aqui um indiciamento. Eu não concordo com isso, a ex-prefeita sabe, inclusive o João Amin veio aqui nessa casa e depois agradeceu os vereadores, vereador Gui Pereira, que disse o seguinte, no momento eu disse o seguinte, se vocês quiserem indiciar ela porque deu as outorgas, sem a licitação, mas ela mandou o projeto para a Câmara, vamos indiciar os vereadores que aprovaram. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O vereador Gui Pereira era o presidente e o relator. Naquele momento, o vereador até, inclusive, não, mas não é do seu partido, disse, eu não estou aqui. Mais 2 minutos do vereador Dinho. Obrigado. Não estou aqui para fazer defesa de partido, e sim de pessoas. Não gostaria que fizesse com ela, porque ela fez a lei, claro que houve, naquele momento, algo errado, que não pode dar concessão de táxi sem licitação. Mas os vereadores foram os fiadores, porque aprovaram a lei. A parte, vereador. Uma parte, o vereador Pedrão. Depois eu dou a parte. Vereador Tiago, que bom saber desse pronunciamento referente a não politicar, não sei nem o termo, mas não politicar algo que é sério. São as contas públicas, nós temos sim que analisar com base técnica, não com base política, desconsiderando o partido e sim analisando atos e fatos para poder julgarmos de forma correta. Vereador então, Pedrão, eu vou pegar... caminho nessa mesma linha eu que vou Vossa pegar Excelência tem o dito. relatório que não chegou a esse vereador, porque esse vereador não faz parte da Comissão do Orçamento. Mas eu quero estar lá no dia que o prefeito vai prestar o esclarecimento, e se eu tiver dúvida, não pode o presidente da comissão dizer, o senhor não vai fazer pergunta para o prefeito? Que isso? Não existe isso. Agora, vereador Pedrão, se houve aprovação, Está aberto para todos. se houve aprovação lá no Tribunal de Contas, eu quero também ler o relatório do Tribunal de Contas. Uma parte, vereador. Eu me lembro uma vez, fizeram uma CPI aqui dessa casa, pediram aqui 4, 5 vezes para o delegado vir aqui prestar esclarecimento. Vereador Afrânio, que era o autor da CPI, mas não fazia parte da CPI. Não, vão lá, vai ser para ouvir o delegado dentro da Polícia Federal e não pôde ouvir aqui na Câmara, e os vereadores não puderam fazer pergunta para o delegado, que se recusou 8 vezes de vir prestar esclarecimento. Por quê? Então colocar assim os vereadores, vem cá, só vão eleger ali 5 e só fica por aqueles 5 que fazem parte da comissão, os outros não são vereadores, não representam a cidade. Não, vereador Gabrielzinho, o senhor está equivocado. Mais 30 Todos segundos. os 23 vereadores podem contraditar, fazer perguntas, podem inclusive sanar dúvidas que possam até ajudar na aprovação. O que não pode é deixar da casa os 23 vereadores e a senhora vereadora de participar de um momento, inclusive um momento histórico, para esclarecer as dúvidas. Vereador Dinho. Então, eu acho que o senhor deve reconsiderar essa sua manifestação e fique aberto para os 22 vereadores e a senhora vereadora fazer qualquer tipo de... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Bancada do bloco 1. Pela ordem, senhor presidente. Só pela Só ordem. um pouquinho. Bancada do bloco 1. Vereador Lino por 2 minutos. Só Pela pela ordem, vereador Maico Costa. Senhor presidente, eu não tenho procuração para defender aqui o vereador Gabriel. Talvez o vereador Gabrielzinho se expressou mal, né? Acho que ele tem condições de fazer essa própria defesa, mas pelo que eu entendi, na verdade, na essência do vereador Gabriel, é que ele quer conduzir a comissão de maneira técnica. É evidente que os demais vereadores vão poder participar e fazer as indagações. Porque ele tentou, na verdade, dizer que ele não queria que virasse uma zorra. Vamos passar a palavra para ele, então. Questão de ordem, Nesse sentido, foi que é o sentimento que eu tenho, né? Questão de ordem, vereador Gabrielzinho, para esclarecer, Gabrielzinho, por favor. Então, para esclarecer, o que acontece é o seguinte, realmente foi deliberado na Comissão de Orçamento que a gente teria, porque como é projeto que cabe somente à Comissão de Orçamento, estaria restrita a comissão. Só que eu conversei agora com os membros, sem problema nenhum, a gente, ao contrário do que tenta induzir o vereador Afrânio, não tem interferência nenhuma, pelo menos não em cima da minha pessoa. Então Todos os vereadores vão ter todos os acesso. vereadores sem problema nenhum, isso aí Questão de ordem. pode fazer questionamento, sem problema nenhum. Vereador Dinho. Obrigado, vereador Gabriel.
eu provavelmente não estarei em função de compromisso na data dessa reunião, mas eu queria ver o quórum dessa reunião e, vereador Gabriel, queria uma lista de presença de todos os vereadores que compareceram, porque aqui todo mundo faz uma marola, uma grande onda, e aí chega no dia da comissão, 2 ou 3 vereadores chegam lá e participam. Então, para que a gente possa ser coerente até nesse posicionamento aqui. Mas quero, presidente, eu li os 2 pareceres que um aprova, um desaprova as contas e o outro parecer aprova, vereador Pedrão, e não vi nada diferente de outras contas que já aprovamos aqui. Nós vivíamos, como vivemos hoje, um período de crise, e a prefeitura, não tenho procuração para defender o ex-prefeito, mas vivia um momento difícil na história financeira do país e atravessou isso sem muitos percalços. Isso eu, inclusive, li e está em destaque nos parecer. Gostaria que a comissão, vereador Gabriel, desse uma recapitulada desde 2002, 2003 em diante e visse, porque eu não vi muita novidade no parecer do tribunal, tanto no relator do parecer contrário e o que faz ressalvas e pede para que se aprove. Então, era isso. Eu acho que todo mundo já teve acesso. Quem não leu é porque não se interessou. Né? E eu, inclusive, li de cabo a... Mais 30 segundos, Júlio. Capa é a contracapa do projeto e era isso que eu tinha para colocar. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Lino, tem o vereador na tribuna, vereador, rapidamente. Vereador Lino Pérez, por 2 minutos. Pode ir. Pois sim, né? Vou sentar, porque é tanta questão de ordem, eu vou precisar ficar sentado, tomando água, tomando cafezinho e tal. Ficar aqui na tribuna esperando. Né? Bom, senhor presidente, na mesma direção, antes de entrar no tema que me traz aqui, eu quero colocar, sim, que é fundamental, todos participem da apresentação desse relatório de 2015, porque lá foi uma experiência, a nossa legislatura esteve lá presente, nosso mandato, e foi uma experiência coletiva de todos os vereadores. E lá, na época, o debate também é da LDO, LOA, toda a discussão que se faz hoje, se fazia na ocasião, com relação ao César Souza, e algumas questões lá que a gente polemizava muito, com relação à metodologia, que não mudou, infelizmente, da forma de elaboração de LDO, da forma participativa meia duvidosa, enfim. Então, me somo de minha direção de estarmos lá para participar e, na medida que nós vivemos, principalmente que foram reeleitos, isso é importante. Agora, eu queria colocar aqui, na mesma direção do vereador ontem, vereador Afrânio, queria destacar a importância do encontro que nós vamos ter aqui, vamos apresentar uma proposta da OLP, da Orçamento Legislativo Participativo, que eu acho que é inédito no Brasil, no sentido de juntar todas as emendas, no nosso caso, da bancada, vamos dizer, a nossa bancada, que é dos partidos, dos 2 vereadores do PSOL, Afrânio e Marquito, do vereador Leila, no caso, a minha pessoa, pelo Partido dos Trabalhadores, nós vamos apresentar, e também o vereador Pedrão parece que está se somando, que eu entendi, não sei como é que está o vereador Marcelo da Intendência, também está estudando a possibilidade de entrar. E quero convidar os demais a participar de uma iniciativa, eu acho que inédita no Brasil, de que as emendas sejam feitas de uma forma coletiva, com uma filosofia por trás, principalmente participativa. Em vez, eu acho que foi uma vitória. Eu particularmente sou contra emendas, em princípio. Mas como foi o orçamento participativo avançou bastante, então acho que agora que ela seja a partir das comunidades. As comunidades que vão opinar sobre o projeto de vida que elas querem, e nós ajudaríamos elas serem protagonistas. Segundos. Eu tenho mais um minuto do vereador Marquito, que estou junto. Mais um minuto. Então, eu queria colocar aqui que o Orçamento Legislativo Participativo, o OLP, ele é uma contribuição na filosofia participativa, o orçamento participativo como um todo,
dos vereadores dar uma contribuição inovadora de trazer para a qual que nós dirigimos as emendas as populações que sejam protagonistas. Elas que vão discutir para onde elas vão criar as emendas, como elas vão criar as emendas, numa linha de projeto coletivo. Então, isso eu queria colocar. E não só o vereador solitariamente, com a sua emenda, colocar para suas comunidades, que também é válido, acho que é importante. Mas acho que é um passo a mais, importante, impositivo, que é uma palavra meio ruim, mas enfim, que o prefeito se obriga a realmente aqueles 500 mil que nós temos para a obra, realmente a implementar aquilo ali. Mas, em vez de ser eu aplicar os meus 500 mil com a minha base eleitoral ou para as comunidades, mas eu me somo, no caso nosso, né, são 2 milhões para obras e 400 mil para subvenção. Então, isso está dentro de uma filosofia. Presidente? Mais 30 segundos. Obrigado. Então, nesse sentido, que a subvenção também está ali dentro de uma filosofia de educação cidadã. Então, eu queria colocar esse outro lado, além da obra, olhando para o coletivo, mas de formação cidadã, da questão da agroecologia, da questão, enfim, da formação das pessoas, também esse lado da subvenção, né, que a comunidade decida. Então, isso que eu queria colocar para segunda-feira, às 19 horas, aqui no plenarinho, aqui em cima, nós vamos estar lá lançando esse projeto de caráter inédito, acho que aqui no local. Questão de ordem, senhor presidente. Bancada do Bloco 1, vereador Pedrão, por 2 minutos. Questão de ordem, vereador Tiago Silva, rapidamente. Presidente, só para deixar registrado que, se Vossa Excelência puder encaminhar aos 23 vereadores a cópia da prestação de conta do ex-prefeito, que possa os vereadores analisar. E também, senhor presidente, se não veio com o nome da gestão, ela se aplica, se aprovar ou se reprovar, a gestão César Souza e João Amin. Tá? Obrigado. Vereador Pedrão, por até 2 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os colegas parlamentares, venho aqui dizer que é um momento muito especial para a Câmara poder analisar as contas da gestão passada. Da mesma forma como tive a oportunidade de analisar e de julgar e deliberar as contas da antiga gestão, Dário Berger, e, na ocasião, por não ter investido os mínimos em educação e por critérios amplos, assim como nessa prestação de contas, vieram com muitas ressalvas, mas eram bastante ressalvas. E, na oportunidade, votei contrário, porque compreendi que a administração financeira do município ela não foi uma administração saudável. Por isso, meu posicionamento à época, no mandato passado, foi pela rejeição das contas do Dário Berger. E digo que com muita tranquilidade, mas com muita responsabilidade, farei análise para deliberar de forma técnica, de forma responsiva, porque gera muitos impactos as decisões desse plenário, tanto para um lado como para o outro. Por isso, convido a todos para que façam uma análise separando partidos políticos, relações políticas e analisem as contas como elas devem ser analisadas. Venho aqui também, senhor presidente, no momento de hoje, para repudiar a atitude dos 3 senadores catarinenses que votaram pela corrupção no Brasil ter continuidade. Digo isso porque devolver o mandato a Aécio Neves é um pré-perdão aos crimes que supostamente foram cometidos por eles. Eu digo supostamente porque não sou o juiz, mas pelo que li, vereadores, pelo que acompanhei, são crimes gravíssimos. E 2 milhões de reais é pouco para o que foi divulgado. Eu digo que é uma pena termos 3 senadores. Os 3 senadores, Dalírio Beber, o do PSDB, que foi candidato a governador, Paulo Bauer, e o ex-prefeito da nossa cidade, o Dário Berger, que de forma irresponsável votaram por dar continuidade à corrupção no nosso país. Eu acredito que a política ela é feita muito mais por ações do que por palavras. Então, esses atos, essas ações desses 3 senadores... 30 segundinhos do bloco, por gentileza. Mais 30 segundos do bloco. Mais 1 minuto. 1 minuto do vereador Afrânio. Muito obrigado.
E essas atitudes desses 3 parlamentares merecem ser lembradas pela população catarinense no ano que vem. Merecem ser lembradas também na próxima eleição a senador. Não é correto um Estado inteiro clamar por um posicionamento coerente, um posicionamento responsável, e os nossos senadores não ouvirem o que as ruas, o que as pessoas, o que os catarinenses que os colocaram lá desejam. Se tem alguma novidade nesse processo todo do Aécio Neves, ainda não foi divulgado. Mas me causa bastante estranheza dos motivos que Paulo Bauer, Dalírio Beber e Dário Berger votaram pela aprovação do retorno do agora senador novamente, Aécio Neves. É uma pena, infelizmente... Mais 30 segundos agora. É uma pena, infelizmente, esse fato, com toda certeza, não representa a vontade dos catarinenses, e gostaria que o ex-prefeito da nossa cidade, Dário Berger, pudesse se lembrar dos florianopolitanos nesse momento e que ouvisse o clamor das ruas da nossa cidade, que observasse as manifestações que toda a cidade fez no ano passado, nesse ano, contra a corrupção, e pudesse basear o seu voto dessa forma e não da forma tradicional da política velha. Pela ordem, senhor presidente. Bancada do Bloco 1, vereador Lela, por 2 minutos. Pela ordem, rapidamente, vereador Mike Costa. Senhor presidente, gostaria de solicitar a transcrição na íntegra das palavras do vereador Pedrão. Me sinto contemplado pela sua fala e também dizer que simpatizo muito com Ricardo Ferraz, senador do Espírito Santo do PSDB, votou contrário àquela situação, diferente dos senadores de Santa Catarina, ainda que sejam do meu partido. Então, parabéns, Ricardo Ferraz. Esse sim mostrou a cara que o PSDB deveria, ao menos, ter no Brasil. Senhor presidente, questão de ordem. Rapidamente, vereador. Eu gostaria que o senhor fizesse um contato para saber da saúde do senador Paulo Bauer, que ele passou mal ontem. Quem sabe que a gente possa, ter vários cardiologistas aqui, o vereador Renato, um bom farmacêutico, possa encaminhar um remédio para que na hora ele não saia corrido do Senado. Obrigado. Vereador Lela, por 2 minutos. Senhora vereadora, senhores vereadores e todos que nos acompanham, é mais um dia triste da política, da história da política do nosso país. Já falo para os jovens que estão nas escolas que em breve, nos vestibulares, vocês vão ter tudo isso que está acontecendo no nosso país como tema para poder fazer as redações, como tema para poder responder as questões para acessar uma faculdade. E, infelizmente, de uma forma extremamente negativa, e infelizmente, senhor presidente, de uma forma lastimável, a nossa república vai esfarelando, está se esfarelando, está apodrecendo. Judiciário, legislativo e executivo, comprovando cada vez mais para a população e deixando cada vez mais a população sem pai e nem mãe. Andando pelas ruas e conversando com as pessoas no dia de hoje, já é lamentável ver o afastamento das pessoas que estavam começando assim a voltar justamente na questão política, a pressionar. Estão cansando. Parece que é estratégico. Começo a pensar que há uma estratégia por trás disso. Peraí, mas veio agora uma ideia. Veio uma lembrança, vereadores. Não é estratégia, não. Não é estratégia, não. Não é, vereador Rádio? Vereador João Luiz, vereador Jefferson Bacher, que presta bastante atenção aos demais vereadores. Infelizmente, foi o acordo nacional divulgado nas interceptações telefônicas de Romero Jucá. Lembram, senhores, que ele falava? Temos que tirar a Dilma. Com ela, a Lava Jato, nós não conseguimos parar. Temos que botar o Michel e fazer um grande acordo nacional com o Supremo e tudo mais. E estancar a sangria com essas belas palavras. Alunos, futuros alunos das universidades, o vestibular vos espera. Não precisa estudar porque está muito memorizado, está dentro da cabeça de vocês. Tenho certeza que essas perguntas vão cair em breve no futuro. Infelizmente, no momento lastimável da República, onde Supremo, Legislativo e Executivo comprovam que não merecem estar à frente de um poder de um país.
Questão de ordem, senhor presidente. Nada do bloco 1. Questão de ordem. Vereador Afrânio. Vereador Marcelo, 2 minutos. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lino. É a transcrição na íntegra da fala do nosso vereador Lela. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, rapidamente, Maicon. Senhor presidente, respondeu o vereador Tiago Silva, não sei se se encontra no plenário, deu uma saída rápida. Senador, em frente, desculpa, vereador Tiago Silva. Mas, de qualquer forma, senador Paulo Bauer está em São Paulo fazendo exames. De qualquer forma, eu não concordo com o posicionamento do senador do meu partido, não concordarei e continuo admirando o Ricardo Ferraz por ter um posicionamento contrário aos 2 senadores do PSDB de Florianópolis. Estou deixando claro aqui o meu posicionamento. Fora Aécio Neves, vergonha nacional, vergonha tucana. Ok, vereador Marcelo, por 2 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, público que nos assiste na galeria aqui da Câmara e também nas suas residências pela nossa TV Câmara. Eu venho em tribuna, senhor presidente, lamentar a falta de retorno na resposta dos ofícios que é encaminhado ao Executivo Municipal. Digo isso, senhor presidente, porque no mês de setembro realizamos uma reunião ampliada na Comissão de Defesa do Direito às Pessoas com Deficiência, que foi um requerimento aprovado em plenário, requerimento do vereador Tiago, a respeito dos ônibus acessíveis, dos elevadores, e fizemos um encaminhamento, e eu fiz um ofício à secretaria, e faz 30 dias e até o instante não recebi a resposta desse encaminhamento. Para os senhores terem uma ideia, hoje, o consórcio Fênix, ele tem 73% da sua frota de carros já acessíveis. E apenas 10% no quadro de horários, 10% é com essa letra E, no quadro de horário, que indica que é um ônibus com elevador, um ônibus que vai passar naquele horário. Então, o deficiente, vereador Renato, ele está em casa, na internet, olhando, pô, não é o meu horário, não passa agora. Só que nesse horário está passando um carro adaptado. Por quê? Porque 73% da frota, como eu falei anteriormente, já é contemplada com esses elevadores. Então, eu fiz esse encaminhamento. Para o senhor ter uma ideia aqui, 52 horários, numa linha de inglês, apenas 6. Tem um aqui, com 82 horários, apenas 2 carros, passa falando que é adaptado. E o que se vê na realidade não é isso. Então, por que não refazer esses quadros de horário? 30 segundos. Para que as pessoas possam ter mais flexibilidade nesses horários. A Vargem do Bom Jesus aqui tem um horário que é 34 e 21. Mas isso aqui foi fruto de uma ação no Ministério Público. Por que nós temos que deixar chegar nesse ponto? Por que não refazer esse quadro de horário? Então, eu lamento aqui a morosidade na resposta dos ofícios, mas a comissão está fazendo o seu papel. Mais 1 minuto do bloco, presidente. 1 minuto do Afrânio. Vereador Pedrão, acho que agradeço Vossa Excelência, mas... Mais 1 minuto do vereador Afrânio. Mas eu já passei meu recado, Vossa Excelência, que é uma parte. Concedo uma parte ao vereador Pedrão. Vereador Marcelo, cumprimento vossa fala. Uma fala importante, leva direitos àquelas pessoas que necessitam desse serviço que é prestado pelo município de Florianópolis. E não acho certo também, vereador, que o município de Florianópolis não tem ainda um serviço de localização ativa dos ônibus disponíveis para toda a população. Hoje, em tempo real, com investimento muito baixo, levei no mandato passado e vou levar novamente a proposta para o consórcio Fênix e para a prefeitura, para que o aplicativo previsto no edital seja colocado ainda esse ano à disposição da nossa cidade. Agradeço. Obrigado, vereador Pedrão. Concedo uma parte ao vereador Marcelo, sua fala em tribuna comprova nitidamente, com muita clareza, que aquele projeto de lei sugerido pelo senhor era o melhor a ser feito. Parabéns. Obrigado, vereador Maico. Obrigado, senhor presidente. Vereador Renato, tem 2 minutos do PRB e 2 do PR. 6 minutos, por até 6 minutos. Pode falar? Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria inicialmente, presidente
Gui Pereira, agradecer aos vereadores que estiveram presentes aqui hoje na sessão comemorativa dos 500 anos de Martim Lutero, e que esta casa pôde fazer mais um marco hoje, como um trabalho que essa casa faz. Eu sempre digo, eu nunca vi a cidade sem que a Câmara seja um fórum de discussão, ou mesmo a colocação do que acontece na cidade. Então, quero agradecer aos vereadores que aprovaram e que se fizeram presente hoje. Mas, meus senhores, eu, preocupado com finados, e começo do ano eu havia feito críticas muito fortes com relação ao cemitério, principalmente do Itacurubi, eu, com a minha equipe, com o meu gabinete, nós fomos fazer uma visita ao cemitério, até já para fazer a prevenção, se preparando por que é que nós podemos reclamar depois de finados. Para nossa surpresa, vereador Herádio, encontramos lá a CONCAP, a SMDU, com o adjunto João Cobalcini, muito trabalho, a Secretaria de Infraestrutura, o DEAP, que é a Segurança Pública do Estado, a Central de Pernas Alternativas, trazendo pessoas para trabalharem, apenas para trabalharem no cemitério, e junto com a administração do cemitério, todos efetivos, nenhum comissionado, comandados pelo Alexandre Magno, Lara Regina, Brasi Jesus Júnior e o Pedro Luiz Maltorti. Uma equipe muito coesa, muito tranquila, e também encontramos um voluntário. O voluntário que é o coronel da reserva da PM, Volney, que inclusive pagou um drone do próprio bolso para fazer todo o georreferenciamento, geoprocessamento de dados e o aerofotogramétrico com esse drone. Então, eu fiquei surpreso, inclusive com a parceria que a administração cemitério, vereadora Maria da Graça, tem com a UDESC, onde um grande trabalho do próprio reitor Marcos Tomasi está participando, e vi lá o levantamento de quase 30 mil sepultados, com dados que talvez no futuro tenham muita utilidade. A doença e idade que levou à morte, cor e sexo, o médico que atestou e a data da morte, o cartório, o registro e folha, onde faleceu e qual é a profissão. Então, eu fui lá só ver a limpeza do cemitério, que hoje está totalmente limpo, organizado. Não se fala mais que faltam vagas no cemitério do Itacurubi, não falta mais, porque está organizado, está colocado de tal forma que continuam tendo vagas. Então, nesse finados, com certeza as pessoas vão para lá, vão ver uma outra situação, uma situação que dignifica quem vai ver o seu ente querido e, evidentemente, uma paisagem de forma diferente que tem o cemitério de Itacurubi hoje, tão criticado, inclusive, por esse vereador no começo do ano, quando nós estivemos lá e vimos catatumbas reviradas, saco com ossos colocados do lado, várias denúncias de que não tínhamos mais nenhum local para que as pessoas pudessem ser enterradas, que hoje totalmente diferente. Então, somos obrigados a vir na tribuna e dizer que essa realidade mudou. Foi salientado muito o trabalho do adjunto João Cobalcini, que tem ido 3 vezes ao dia no cemitério, vereador Marcelinho, para inspecionar, fazer o trabalho, e principalmente o Alexandre Magno, que é o que faz todo o trabalho com os efetivos, tá? Vereador presidente, eu vi a discussão do tempo, eu tenho um tempo sobrando aqui, eu posso ceder ao vereador Afrânio sem problema nenhum. Tá? Então eu encerro o meu discurso, tá? E dizendo para vocês que essa vez os finados estão mais tranquilos. Obrigado, vereador Renato. Então, vereador Afrânio, por 2 minutos.
Bem, colegas vereadores, eu quero, na tribuna, trazer um assunto que eu considero extremamente importante e pena que eu tenho pouco tempo para abordar. Eu estou me referindo à portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 1129, que ela representa um retrocesso do ponto de vista da política pública de combate ao trabalho escravo no Brasil. O Brasil é referência internacional, o Brasil é elogiado pela Organização Internacional do Trabalho, e ontem eu assisti uma entrevista de um representante da bancada ruralista, do agronegócio, dizendo que a bancada, que o agronegócio pediu ao presidente Temer para que ele relaxasse a fiscalização, e o presidente concedeu. E nasceu essa portaria que é uma página triste na história da luta dos trabalhadores brasileiros. É uma portaria cujo a manifestação da Secretária Nacional de Direitos Humanos do governo Temer diz que a portaria reduz drasticamente, limitando as situações de restrição de liberdade à escolta armada, só se tiver escolta armada, se afastando do núcleo elementar das condições degradantes de jornada exaustiva, e ofende o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. São palavras da secretária de Direitos Humanos 30 segundos. Do governo federal. Ou seja, há no Brasil a necessidade de revogar a portaria que dá liberdade, amplia o grau do uso do trabalho escravo no Brasil. Aqui em Santa Catarina já foi detectado por diversas vezes. E nós não podemos aceitar um retrocesso na legislação. Bancada do PSD, vereador Herádio, por 6 minutos. Fazer uma questão de ordem. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Franco. Questão de ordem, antes que o vereador Herádio use a tribuna. Eu queria só pedir a Vossa Excelência que nos ajudasse. Eu sei que o vereador Claudinei, presidente da nossa CPI, já me informou que o vereador Catume, também que é relator, solicitou ao Ministério Público que viesse as informações que o vereador Pedrão ontem manifestou aqui, leu o ofício da doutora Juliana Padrão, e a nossa CPI também já se reportou e pediu. Então, gostaria que Vossa Excelência nos ajudasse o mais rápido possível, que nós pudéssemos ter em mãos todo o conteúdo que o Ministério Público se dispôs a oferecer para os nossos trabalhos na Casa Legislativa. E já, desde já, agradecendo a boa vontade também do vereador Claudinei e do próprio vereador Catume também. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Milton. Senhor presidente, só para deixar claro para o vereador Afrânio, para ele não se dar ao trabalho de caminhar até o Ministério Público, se ele quiser é só subir no 9º andar ali no meu gabinete, que eu tenho todos os documentos do Ministério Público ali, e posso sucedê-lo cópia de toda a documentação do inquérito do Ministério Público. Questão de ordem, vereador, presidente da CPI, vereador Claudinei Marques. Vereador Afrânio, vereador Pedrão e agora o vereador Renato, só para informar que nós temos um novo integrante da CPI, que é o vereador Renato Geske, oficialmente já encaminhado pelo líder do PMDB, o vereador Thiago Silva. Vereador Herádio, por até 6 minutos.
Como falava o meu pai, quem não deve, não teme. Por isso eu quero cumprimentar o vereador presidente Gui Pereira, Claudinei, Dinho, segundo secretário, vereadores aqui presentes, as pessoas que assistem aqui pela TV Câmara. Eu estava assistindo atentamente a fala de diversos vereadores. Vou começar pela Comissão de Orçamento, vereador Gabriel. Você tem sido o grande presidente da Comissão de Orçamento, trabalhando muito. Eu que já fui 2 vezes. Você tem feito um grande trabalho na Comissão de Orçamento, democraticamente, tem abrido a comissão para todas as pessoas, a todos os vereadores, enfim, de todas as formas. Você tem sido positivo. Eu, quando falo, não temo aquilo que falo. Então, por isso, você tem feito um grande trabalho e, por isso, eu até conversei com Vossa Excelência, que a reunião com o ex-prefeito César Júnior, na segunda-feira, sem dúvida nenhuma, tem que ser aberta mesmo. Vai ser lá no plenarinho, e as pessoas que quiserem perguntar, perguntem mesmo. Eu acho que, como eu falei, se aqui não deve, não teme, tem que vir aqui perguntar e tem que responder. Agora, vou entrar nesse assunto um pouquinho. Quando comecei minha vida de vereador, alguns anos atrás, o vereador Alfredo de Grande foram prefeitos dessa cidade, fizeram um trabalho bom, trabalharam muito pela cidade, tiveram as dificuldades, como todos os prefeitos têm, tiveram no tribunal várias restrições, das maiores restrições constatadas pelo Tribunal de Contas, mas o tribunal deu parecer favorável na primeira e na segunda vez e aprovaram as contas do prefeito Sérgio Grando. Tudo bem. Veio para a Casa Legislativa e a Casa Legislativa também aprovou. Como se encontra isso aqui lá, não importa. Depois foi a da Ângela Min, depois foi do Espedão, depois foi do Daruberg, inclusive foi aprovada também no tribunal com muitas restrições também, mas não é fácil administrar essa cidade. Agora está vindo as contas do prefeito César Júnior. Eu aqui não estou defendendo A ou B ou C. Eu defendo que esse projeto, as contas públicas do César Júnior, foram aprovadas por 6-1 no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu vejo, eu reli na Comissão do Orçamento, vereador Renato, vereador Gabriel, nós relemos o documento, analisamos tal, teve restrições, sim, algumas mais complicadas, mas foi aprovada pelo tribunal, o nosso órgão maior, por 6-1, as contas do ex-prefeito César Júnior. Então, antecipadamente, ele vem aqui, ele tem que se explicar, ele tem que responder as perguntas dos vereadores. Sim, é preciso fazer isso? É. Agora, eu já tenho o meu voto, como fiz com todos os prefeitos que passei até então, porque eu acho que o órgão maior deu o parecer favorável, que é o Tribunal de Contas, porque o Herádio, o vereador, vai, mesmo que eu reli, mas eu não trabalho com fígado, eu trabalho com o meio da sequência da lógica. Então, eu vejo que nessa situação, nós vamos verificar, analisar, a segunda-feira ele vir aqui, vai responder todas as perguntas dos vereadores, tem que responder mesmo. Foi bom ele falar que viria e é bom que ele venha, e por isso, eu acho que a comissão está de parabéns, porque está trabalhando bastante em pró da cidade de Florianópolis. Eu teria um outro assunto, que seria... Quero cumprimentar o vereador Renato pela sessão dessa tarde, muito importante. Quando você frisa Martim Lutero, você traz a qualidade da educação desse mundo, né? Então, parabéns pela sua sessão especial, que foi maravilhosa, importante, e trouxe pessoas aqui de muita qualidade e muito conhecimento. Eu queria voltar a um outro assunto, que o vereador Maico Costa, relatou há poucos instantes aqui, na tribuna, é com relação ao ICMBio, com relação ao embargo daquele traçado do Cariano, da ressacada. Aquilo ali, nós temos que analisar, vereador Lino Pérez, você que entende bem daquela legislação do comportamento, nós temos que analisar aquilo ali em várias esferas. Nós temos o caminho que passa entre o loteamento, que o custo será de 90% a menos,
E temos um outro caminho que você vai ter que desapropriar 168 proprietários. Que quando começou aquele projeto, os lotes tinham valor relativo mais ou menos assim. Só que o interesse disso, daquilo, os lotes já estão assim, o valor aquisitivo deles. Então, para você desapropriar aquilo tudo ali e pagar, você não vai ter aquele traçado que vai passar para o sul da ilha nunca mais. Porque não tem, vai custar mais de 100 milhões de reais. Então, a gente tem que ser parcial e não imparcial. Nós precisamos de resultado. Agora, eu acho que era bom que essa Casa Legislativa, no comportamento de todos os 23 vereadores, nós precisamos sentar com as comunidades do sul da ilha. Ou as comunidades do sul da ilha, porque aquilo ali vai resolver a necessidade não só de uma comunidade, de toda a comunidade do sul da ilha. As comunidades. Então, por isso, analisar os fatos e verificar qual seria a melhor solução para o sul da ilha. Não é que o vereador A fala o B, fala o D, fala e assim por diante. Não, nós precisamos que as comunidades escolham uma melhor solução. Então, por isso é importante que nós apresentamos aqui até um documento para que possamos estudar melhor. Eu acho que esse estudo começa aqui por essa casa. Essa casa tem que começar com audiência pública, começar a estudar e procurar o melhor traçado que seja a solução melhor para essa cidade. Muito obrigado. Queria cumprimentar aqui na nossa galeria o vereador Gilmar Júnior da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Capinzal. Até faço o convite, se o senhor quiser acompanhar a sessão aqui dentro, comentar o seu pai e a sua assessora também presente. Partido PSD. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos da pauta. Requerimento de autoria do vereador Afrânio, requer o envio de pedido de informação à diretoria das Centrais Elétricas de Santa Catarina Celeste a respeito dos custos, pagamentos e ordens de serviço praticados e previstos no contrato com o consórcio Sadenco Quantum e o município de Florianópolis relativos aos meses de janeiro a agosto de 2016 e de janeiro a agosto de 2017, bem como o fluxo do caixa e o saldo atual da conta convênio com o município de Florianópolis. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutida, por encerrada a discussão. Em votação, requerimento número 1. Os vereadores concordam, mas contra, aprovado. Questão de ordem, secretário, a leitura do segundo requerimento da pauta. Requerimento de autoria do vereador Gabriel Müller. Requer o envio de expediente à Receita Federal no intuito de que esclareça o motivo da demora das análises do deferido da isenção da compra de veículos automotores por pessoas com deficiência. Só questão de ordem rapidinho, senhor Questão presidente. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gabriel. Só para que seja discutido os dois requerimentos que falam da mesma situação, sendo que é um para a Receita Federal, outro para o Detran, para a Secretaria da Fazenda, então, que tratam sobre o mesmo assunto. Coloco o requerimento do vereador Gabriel em votação. Os vereadores concordam, mas contra, aprovado. Leitura do segundo e terceiro requerimento juntos e discussão juntos. Terceiro requerimento de autoria do vereador Gabriel Müller. Requer o envio de expediente ao secretário estadual da Fazenda no intuito de que esta esclareça o motivo da demora de análise do deferimento da isenção de compra de veículo automotor por pessoa com deficiência. Em discussão, o segundo e o terceiro requerimento juntos. Não vai discutir, vereador? Não vai ninguém discutir, por encerrada a discussão. Em votação, o segundo e o terceiro requerimento juntos. Vereadores concordam, mas contra, aprovado. Questão de ordem, vereador Lima. Não, é só que tem há 6 requerimentos lá na frente, até o final, que são de solicitação de informação. Se pudesse antecipar esses pontos para ir mais rápido, né? Questão de ordem, senhor presidente. Que esse procedimento você adotou quando estava com a turma aqui, mas Eu estou tocando rapidamente. Leitura do requerimento, do quarto requerimento da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa. Requer a realização de uma reunião ampliada no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Segurança Pública e Direitos Humanos, com a finalidade de discutir os rumos da temporada de Vereador verão Maicon no que não diz está respeito ao comércio e infraestrutura na praia de Vereador Florianópolis. Maicon não está presente, vereador. Pula o quarto requerimento. Vereador, o quinto requerimento da pauta. Requerimento de autoria do vereador Afrânio. Requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Viação e Obras Públicas e Urbanismo para discutir o projeto do Parque do Morro das Pedras. Morro das Pedras. Em discussão, requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, por encerrada a discussão.
Em votação, requerimento. Vereadores concordam, vereadores contra, aprovado. Questão de ordem, vereador Jefferson Bach. Só justificar minha saída, que eu vou participar da reunião do Condecem agora, na comunidade Nova Trento. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Miltinho. Da mesma forma que o vereador Jefferson, eu também irei participar do Codecem, reunião no bairro da Agronômica, então me justifico já minha retirada. Leitura do sexto requerimento da pauta. Requerimento de autoria do vereador Gabriel. Requer envio de expediente ao presidente do DEINFRA, senhor Vanderlei D'Agostini, para que o mesmo realize um estudo técnico para implementação de uma rótula em frente ao viaduto do acesso do Distrito Santo Antônio de Lisboa, entre a Faculdade Sesusc e o Terminal Urbano de Florianópolis, e execute a referida obra em tempo hábil. Em discussão, requerimento número 6. Não havendo quem discutir por encerrada a discussão. Em votação, requerimento número 6. Os vereadores concordam, vereadores contra, aprovado. Leitura do requerimento número 7. Requerimento de autoria do vereador Lela. Ele não está em... Vereador Lela não está, pula. Requerimento 8 não está. O requerimento número 9. Requerimento de autoria do vereador Afrânio. Requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Viação e Obras Públicas e Urbanismo, Trabalho, Legislação Social e Serviço Público no Orçamento de Finanças e Tributação, com a finalidade de debater o projeto de lei complementar 1680 de 2017, que dispõe sobre o sistema de transporte privado individual de passageiros baseado em tecnologia de comunicação em rede a partir do compartilhamento dos veículos no município de Florianópolis e da outras providências. Olha, esse projeto de quem que é? É o do... Ah, tá, do... Não. É assim. Só um pouquinho, vereador, vice-líder do governo. O projeto está em regime de urgência. Ele tem que ser votado em 45 dias. Tá bom? Em discussão, requerimento número 9. Hoje está frouxo. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação, requerimento número 9. Vereadores concordam, vereadores contra, aprovado. 10. Requerimento número 10. Requerimento de autoria do vereador Fábio Braga. Requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Viação e Obras Públicas e Urbanismo para discutir a situação da manutenção das rodovias estaduais e federais no município de Florianópolis. Em discussão, requerimento número 10, vereador Tiago Silva, por até 5 minutos. Senhor presidente, Vereador Tiago. obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a atenção aqui dos senhores vereadores. O vereador Pedrão já pediu até uma audiência para tratar das rodovias, vereador Fábio, que se encontram abandonadas aqui na nossa cidade. Eu já subi várias vezes, eu falei aqui do Colégio Antonieta de Barros, que foi um descaso total do governador por 8 anos. Falei do abandono das rodovias. Falei, inclusive, do abandono, vereador Herádio, das escolas estaduais. Aqui é um abandono na educação, vereador Lino. Nunca se tratou a educação como prioridade pelo governo. O Colégio Antonieta de Barros, acho que o governador está colocando agora como, vou entregar a ponte e esse luz. Não. A nossa prioridade era o senhor reformar e não deixar cair ali o Colégio Antonieta de Barros. E os outros colégios aqui, já citados pelos demais vereadores. A nossa prioridade foi, inclusive, de que o senhor cuidasse das nossas rodovias. E agora, um ofício que veio do deputado Milton Obes,
Encaminho cópia do decreto número 1319, publicado no dia 2 de outubro do corrente ano, no Diário Oficial de Santa Catarina, na qual solicitamos ao governador Raimundo Colombo, através de reuniões realizadas durante o ano, a fim de possibilitar a gestão municipal das rodovias estaduais nos municípios. Bem, todo mundo sabe que os municípios estão todos eles passando por um momento difícil financeiramente, que hoje a maior obra de um prefeito não é mais uma obra física, vereador Lino. A maior obra de um prefeito hoje é pagar a folha de pagamento. Hoje essa é a obra de um prefeito. Para que não aconteça como está o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, que os funcionários não estão recebendo. Então, eu acredito que esse decreto, vereador Herade, nada vai ajudar. O município hoje receber as rodovias estaduais para fazer a manutenção, com dinheiro da onde, vereador Fábio Braga? Com dinheiro da onde, vereador Dinho? O que faltou, vereador Fábio Braga, foi gestão. Eu não vi o governador reclamar que faltou dinheiro para a reforma da ponte Hercílio Luz. Não vi. Vão lá ver se a dispensa de licitação dos 298 milhões, se não estão em dia. Aliás, os órgãos fiscalizatórios dormiram, porque você fazer uma dispensa de licitação para uma reforma da ponte, olha, senhores, o que está por detrás dessas grandes obras, a Lava Jato tem mostrado. Se o governador tivesse aplicado os 298 milhões nas escolas municipais e estaduais, nós teríamos hoje outra escola, não aquela escola ali com uma Antonieta que serve de símbolo para mostrar a ineficiência. Vereador Fábio Braga. Também vejo que o vereador Pedrão aqui subiu ontem na tribuna. Ah, mas o vice, vereador Pedrão, vice, pouco manda. Vice é muito difícil, o vice ser ouvido, inclusive. Tanto é que o João Amin renunciou à vice-prefeitura para ser deputado estadual e disse assim, tchau, tchau para o povo. Foi lá ser deputado estadual e não quis ficar como vice-prefeito. Ah, mas o Eduardo Moreira é vice-governador, é do seu partido. Ah, o Eduardo já deu várias declarações que não manda nada. Não manda. O que o Eduardo manda? Então, se vice mandasse alguma coisa, o João Amin não tinha deixado a prefeitura para ser deputado estadual. E o João Amin ainda era vice-secretário de obras. Eu vou, inclusive, daqui a pouco, pegar uma lupa, pedir para o Afrânio me emprestar uma lupa do gabinete dele, e vou atrás das obras do João Amin aqui na cidade de Florianópolis. Não tem uma obra. Não fez nada. Foi vice-prefeito, abandonou o município para ser deputado estadual. Um vice que tinha secretaria de obras era um vice empoderado. 30 segundos. Era um vice, vereador Pedrão, que tinha a melhor secretaria. A melhor secretaria era do João Amin, vice-prefeito, o homem todo poderoso, a obras, fez a reforma do mercado público, 5 aditivos. Na época eu votei com o Afrânio, porque a gente queria ver as cópias dos aditivos, mas a casa não deixou passar, porque a gente queria, inclusive, chamar. Vereador Maicon Costa, só para registrar aqui a presença do vereador do PEN Patriotas, né, lá da cidade de Brusque, o Marcos Deichmann, e a Ana Helena Boss, do PP, Partido Progressista. Sejam bem-vindos a essa casa. Eu preciso desligar aqui. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu recebi agora, senhor presidente, um documento, e eu venho aqui, nesse momento, vereador Tiago Silva, plenário, vereador Afrânio,
vereador Bruno, gostaria da atenção de Vossa Excelência, porque é algo muito sério que está acontecendo na cidade de Florianópolis. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, SMDU, ela está inovando legislativamente. Através de uma instrução normativa, esta secretaria está alterando as regras do Plano Diretor, Lei Complementar 482 de 2014, sem debate social e sem alterar a legislação. Senhor presidente, o que eu vou ler aqui é algo grave, e eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que houve uma alteração legislativa que muda significativamente as construções no município de Florianópolis. Em resumo, abre aspas, com o objetivo de homogeneização do entendimento da legislação urbanística vigente, considerando tratar-se nitidamente um erro de expressão, o que não é, o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, senhor Marcelo Martins da Rosa, regulamentou por meio da Instrução Normativa 006/SMDU/GAF/DA/2016 a restrição contida no item 2 do anexo F02. Dois pontos, abre aspas. Artigo 1º. No item 2 do quadro das limitações do anexo da tabela de adequação do uso do solo, onde lê, item 2, somente em edificações com 3 ou mais pavimentos, leia-se, item 2, somente em zoneamentos onde se permitam edificações com 3 ou mais pavimentos. Artigo 2º. Esta é a instrução normativa. Mais 10 segundos, só para o senhor encerrar. Mais tempo, por favor. Já foi os 2 minutos. Mais 1 minuto, presidente. Isso aqui é grave. 30 segundos. Essa instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, eu não sei se a Câmara Municipal percebeu a gravidade. Pena esse plenário está vazio, mas eu vou retomar esse assunto. Senhor presidente, foi uma alteração legislativa através de uma instrução normativa feita pela SMDU. A Câmara foi desconsiderada. Qualquer alteração legislativa tem que passar por essa casa. Senhor presidente, nós não somos palhaços. A Prefeitura trata de trabalhar direito. Solicito que tire cópia desse documento, assessoria, e encaminha o gabinete. Conste em ata a fala, presidente, por gentileza. Questão de ordem. Conste em ata essa denúncia, por gentileza. Será colocado. Permite, senhor? Sim. Então, continuando aqui, o que o vereador Pedrão traz, esclareceu-se que a adequação de usos se dá sobre determinado zoneamento e não sobre cada edificação. Assim, é de entendimento comum do setor de análise de projeto para todos os processos que o uso residencial multifamiliar é adequado nos imóveis inseridos em área zoneada por ARP, área residencial predominante, quando este permitir gabarito com 3 ou mais pavimentos. Complementar ao zoneamento principal, incide sobre o imóvel outra restrição imposta pela demarcação de APC, Área de Preservação Cultural, que tem como objetivo a preservação do patrimônio cultural, arquitetônico, artístico, paisagístico, urbanístico, entre outros, do conjunto tombado pelo Decreto 270 de 1986. Nesse sentido, exige anexo ao processo parecer técnico do IFAM, no qual aquele instituto, dentre outras considerações, estipula que qualquer intervenção no imóvel deve possuir gabarito máximo de 2 pavimentos, sem áticos e pilotis. Tal restrição de gabarito tem como objetivo a preservação das relações espaciais e visuais do patrimônio histórico do entorno. Contudo, não tem implicação sobre a adequação de uso já estipulada para a legislação para todo aquele zoneamento. Considerando o exposto, entende-se que o uso residencial multifamiliar é adequado para o imóvel. Quanto às vagas de estacionamento, o plano diretor vigente prevê casos onde pode ser dispensada a obrigatoriedade de vagas. Tá. Então, aqui é uma manifestação da servidora Suelen Vaz Schauchard, da SMDU Prefeitura, matrícula 33811-7. Senhor presidente, só para finalizar... Rapidinho, vereador, que nós temos vereador em tribuna e só temos mais 5 minutos. Sim, senhor presidente, de uma forma bem breve, esse é o segundo caso de irregularidades na emissão de alvarás aqui pelo município.
já é o suficiente para abrirmos mais uma CPI, que seria a CPI novamente dos alvarás de construção aqui na cidade de Florianópolis. Assim como tenho também recebido uma denúncia muito grave na Avenida Padre Roma, de um estabelecimento comercial que funciona como uma danceteria hoje, que tinha um alvará equivocado e que foi liberado o seu alvará de funcionamento, sendo que está numa área sem o devido estudo de impacto de vizinhança e está numa área de proteção cultural. E o crime principal, senhor presidente, é que a fachada arquitetônica do estabelecimento foi totalmente alterada e é uma área de proteção cultural. Então, senhor presidente, eu deixo esse registro e peço que a Câmara não silencie e que comece a atuar como um parlamento. Peço a Vossa Excelência que peça à Engenharia da Casa que vê as devidas informações. Vereador Thiago. Não, senhor presidente, é que as denúncias que estão sendo feitas pelo vereador Pedrão, elas são graves. Agora, vereador Pedrão, gostaria que Vossa Excelência, que tem esse documento, que Vossa Excelência pudesse compartilhar com o plenário. Eu já pedi que ele encaminhasse. Se Vossa Excelência puder compartilhar, eu acredito, inclusive, para que a gente possa fazer essa investigação. Obrigado. Vereador Maico, 5 minutos, é o último orador e aí acaba o tempo dos requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir também a Vossa Excelência que retirasse o meu requerimento de regime de urgência, que pudesse ser retirado de pauta. Obrigado. Ele fica para a segunda. Para arquivamento. Assim que o vereador usar a tribuna, eu coloco em votação. O vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Senhores, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Primeiro, antes de adentrar o requerimento número 10 de autoria do nobre vereador Fábio Braga, que requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, comissão a qual o próprio vereador preside para discutir a situação e manutenção das rodovias estaduais e federais no município de Florianópolis, eu queria fazer um registro de uma indignação aqui. Rapidamente, o círculo do contorno da Ressacada, Rua Saul Oliveira e Rua João Salum, fechada hoje já no período da tarde, devido ao jogo Avaí e Botafogo. Os ônibus não conseguem circular pelaquela região ali, ou seja, estamos preterindo mais uma vez na cidade de Florianópolis o transporte coletivo. Preterindo o transporte coletivo. Senhores, isso é um absurdo. Absurdo. Recebo registro de diversos moradores da região da Ressacada, da região do Carianos, que não conseguem pegar o ônibus e têm alongado em 2 quilômetros os seus trajetos, seu percurso, porque o ônibus não adentra ao círculo do contorno da Ressacada. Para fazer esse registro, sei que não é a pauta do requerimento, mas eu não podia deixar de utilizar essa tribuna para externar a minha indignação, já que esse assunto foi amplamente debatido já com comunidade, com a Polícia Militar e também com a Secretaria de Mobilidade Urbana por inúmeras vezes. Requerimento de autoria do vereador Fábio Braga. Nós temos no mínimo 6 rodovias estaduais aqui dentro da ilha de Santa Catarina. Salvo engano, acho que nós não temos nenhuma na parte continental, rodovia estadual, mas nós temos uma rodovia federal, a 282, BR-282, que é a Via Expressa, que liga ali São José, as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Senhores, é nítido, é claro, o descaso do DEINFRA com a manutenção das rodovias estaduais. Essa reunião ela é providencial para esse debate, mas às vezes eu até fico descrente que seja possível conseguir discutir esse assunto junto ao DEINFRA, já que se uma situação de um semáforo lá próximo ao trevo da Seta, agora nós temos um semáforo que ainda continua caído. Há 5 dias, alguém bateu lá na Via Expressa Sul, na SC401, porque aquela também é SC401, ali no Saco dos Limões, costeira do Pirajubá, caído, e ninguém do DEINFRA foi lá solucionar o problema. Tem um semáforo do DEINFRA que é para pedestre, numa faixa de pedestre que liga a costeira, o Saco dos Limões, ali, aos Anjos de Pescador, vereador Herádio,
que está caído ali, vai fazer 1 ano e ninguém vai ali fazer a manutenção. Tem uma placa de 80 km por hora que está jogada no chão, naquela via, caída há muito tempo. Sabe quanto custa uma placa daquela, vereador Thiago Silva? De 80 km por hora? 400, 500 reais ao erário. Tem esse custo. Se a gente pegar lá no processo de licitação, uma placa dessa custa quase isso. E a placa está caída, jogada no chão. Ninguém nem aí. Então eu registro aqui a minha indignação. Eu não sei, vereador Fábio Braga, se essa audiência vai servir para alguma coisa. Porque o DEINFRA me parece um órgão falido. E é um órgão falido. Não consigo entender. As rodovias estaduais estão num estado deplorável. Então, acredito que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que sim cobrar, mas eu não sei até que ponto. Às vezes a gente acaba se decepcionando, perdendo a crença em relação ao assunto, de tanto que a gente cobra determinadas situações e as soluções não acontecem. Nós temos um guarda-rail. Todas essas solicitações já foram feitas ao DEINFRA, através de requerimento, ou indicação, ou ofício, na verdade. Nós temos um guarda-rail, ali na chegada do Trevo da Seta. Guarda-rail foi colocado por solicitação da Associação de Moradores. Nós conseguimos com muita persistência, a Mocar conseguiu que colocasse aquele guarda-rail há 2 anos atrás. Quando colocaram, 3 meses depois, alguém bateu no guarda-rail e o guarda-rail continua lá de maneira deplorável naquele local, sem manutenção. Então, DEINFRA, acho que a política precisa ser repensada, a política do DEINFRA precisa ser repensada em relação às vias estaduais. 30 Lamentável. segundos. Vereador Thiago Silva, o senhor gostaria da parte? Vereador Thiago Silva? Obrigado, senhor presidente. Fica para amanhã, para segunda-feira, então, o vereador Lino inscrito para discutir o requerimento. O vereador Dinho também. Eu coloco o requerimento do vereador Thiago Silva para que arquive o requerimento número 16. Vereadores que se encontram, permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico da presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Afrânio. Senhor presidente, gostaria de registrar a ausência do vereador Marquito e justificar que ele me pediu para que fizesse em função de compromisso dele anteriormente já assumido e também, da mesma forma, senhor presidente, justificar a ausência do vereador Lela, Sim, que tem audiência pública na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Catume, justificar a ausência do vereador Rafael Dausch. Solicito o primeiro secretário que inicie a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 16.786/2017, vereador Thiago Silva. Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de venda de veículos automotores plantarem uma muda de planta de porte arbóreo a cada veículo 0 km vendido no município de Florianópolis e da outras providências. Senhor presidente, gostaria de sobrestamento dessa matéria por 5 sessões. Está sobrestado a matéria. Solicito o primeiro secretário a leitura do segundo projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 16.186 de 2015 do vereador Pedrão. Ficam declaradas imunes de corte as 3 figueiras, ficus orgânices ou centrifolha, localizadas na rua Santos Saraiva, bairro Estreito, nesta capital. Parecer favorável. Parecer favorável com emendas. Em primeira discussão e votação. Em discussão o projeto. Pareceres, né? Pareceres. Em discussão os pareceres. Quem não vem que discutiu por encerrada a discussão dos pareceres. Em discussão o projeto. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, de uma forma bem breve, esse projeto não foi do meu gabinete, ele veio da sociedade civil,
Foram aproximadamente 600, quase 700 assinaturas, pelo que pude contar até o presente momento. E surgiu devido ao fato de ter uma especulação em 3 árvores do tipo figueira que queriam derrubar para a construção de empreendimentos, sendo um público. Nós observamos recentemente no bairro do João Paulo que, embora a legislação federal já proíba o corte de figueiras, elas foram cortadas no bairro do João Paulo há 2 semanas atrás. E, no decorrer do ano de 2015, foi derrubada também uma figueira na Ponta do Leal para a construção de um empreendimento. Perdão, Bruno. Vereador, essas 3 árvores são em área pública ou privada? Só para que a gente possa entender. Área pública. Era empreendimento público, tá? Que seriam construídos ali. E, diante dessa movimentação, do clamor da sociedade, até foi uma movimentação muito bonita, eles trouxeram ao meu gabinete e eu me comprometi de protocolar o projeto. Expliquei que essas árvores não deveriam, não precisariam dessas leis. Sendo bem sincero aqui para vocês, não necessitaria, pelo fato de já ter um regramento federal que já determina que essas árvores são imunes de corte, mas podem receber poda e tal. Entretanto, a prática do município de Florianópolis vem sendo ao contrário, desrespeitando a legislação federal, até o que motivou não só o nosso gabinete, mas vários cidadãos a denunciar nos órgãos ambientais competentes ao corte de forma ilegal dessas árvores. E aí, com base nesse anseio da comunidade, nós propusemos esses 3 projetos e solicito aqui em plenário que possa ser votado para salvaguardar esse direito. Senhor, à parte, vereador Pedrão, também fui provocado pela comunidade, verifiquei, o senhor já tinha dado a entrada nesse projeto, o senhor conta com o voto desse vereador, acho que Vossa Excelência, parabenizo a sua ideia e toda a comunidade envolvida nesse projeto. E, vereador Pedrão, inclusive, nós temos que identificar, inclusive, mais algumas mudas e árvores aqui que o município, a meu ver, ele, quando coloca a adoção das praças, né, deveria também colocar a adoção das árvores no município. O inventário das árvores é o que a Floran já iniciou, entretanto, não conseguiu finalizar. E nós temos muitas árvores que estão em locais inapropriados, né? Árvores grandes. Nós temos aqui uma avenida em que já houve vários casos de árvores que tombaram devido à idade, devido ao tamanho. Isso é muito preocupante para o transeunte, para o cidadão. E o que antes se estava fazendo um bem para o meio ambiente, implantar árvores daquela magnitude, nesse momento nós observamos que são posturas equivocadas. Árvores frutíferas são muito melhores para regiões urbanas de baixo porte do que essas árvores grandes que nós temos aqui na região central. Uma parte, do vereador Pedrão, parabenizo pela iniciativa, a comunidade local, né, enfim, mas eu não sei se existe um estudo geral, né, de um cadastro de todas as árvores do município, que eu acho que é uma iniciativa importante que o município pudesse empreender, junto com a Floran. Agora, eu quero só destacar, com relação ali do terreno do Ponto Leal, que eu praticamente desenvolvi um projeto com os nossos estudantes lá, e nós preservamos aquelas 2, só ficou uma. Preservamos. E aquela eu preservei, exatamente, todas as 2, fazer um conjunto de convívio, de sombra e tal. Sabe o que aconteceu? Depois de muita negociação, a prefeitura adotou nosso projeto, né, enfim, a arquiteta lá da prefeitura, e cortaram a árvore. A prefeitura cortou a árvore para otimizar mais o terreno. Então, para a prefeitura, que acabou, por um projeto que eu acho uma concepção que foi contra a árvore, ela acabou permitindo o corte. Então, que a prefeitura pode, quando o outro não pode. Então, quer dizer que, nesse caso, eu quero aqui acusar que a prefeitura foi responsável por cortar a árvore na Ponta do Leal. Tá? E que é um projeto que até hoje eu lamento. Tá? E nós fizemos essa denúncia também, vereador Lino. Lembro do momento que dialogamos bastante sobre esse tema, em que, pese parecer para muitos apenas uma árvore, ela tem um significado muito grande para a nossa cidade, a espécie figueira. Nós temos aqui na Praça 15 um exemplar muito antigo, que várias pessoas vêm para Florianópolis, inclusive para pesquisar sobre aquela árvore. E esse tipo arbóreo, aqui no município, ele precisa ser preservado pela sua identidade com o local. Então, eu deixo aqui esse pedido de voto e agradeço a atenção de todos. Vereadores, a gente está sem quórum para deliberar.
Sim, só temos 11 vereadores. Tá? Fica para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito para explicações pessoais. Vereador Pedrão, vereador Lino Pérez, vereador Maicon, vereador Marcelo, da Intendência, e vereador Tiago Silva. Solicito sorteio. Vereador Maicon Costa, não está. Vereador Marcelinho, por até 5 minutos. Eu declino, senhor presidente. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, agora deu quórum, agora já não deu mais quórum. Olha, essa Câmara está cada dia escrevendo um capítulo novo da sua triste história. Digo isso porque o que era para ser uma legislatura de grande renovação, de grande mudança de comportamento, realmente está muito aquém dos votos que trouxeram boa parte dos parlamentares para cá. É muito triste, TV Câmara, por favor, mostrar esse plenário basicamente vazio, sempre com os mesmos vereadores, os quais faço questão de citar: vereador Afrânio, vereador Marcelinho, vereador João Luiz, vereador Lino, vereadora Maria da Graça, vereador Dinho, vereador Presidente, vereador Tiago Silva, vereador Claudinei. É complicado porque nós esperamos até o fim da sessão para utilizar. E um projeto que estava ali há alguns anos tramitando, que nasceu das comunidades, nasceu de um apelo social. Vereador João Luiz, não é qualquer projeto aqui na Câmara que tem um abaixo-assinado com 700 pessoas. Não é qualquer projeto. Ouso até dizer que esse foi um a cada 1000 projetos que a Câmara aprova, esse foi um que tem um abaixo-assinado com uma solicitação. E aí o plenário possuía 14 vereadores, de repente foi para 11. Então, no momento da votação, e é algo bastante triste, porque vi uma movimentação de um vai e vem, um convite a se retirar de alguns parlamentares, e vou até solicitar à TV Câmara que encaminhe para o meu gabinete a imagem aberta do plenário, que eu quero estudar a movimentação dos parlamentares para ver se de fato saíram para não votar o projeto, porque se retiraram do plenário, agora outros votaram. Então, se for algo pessoal contra este vereador, que falem diretamente olhando para o meu olho e não através de condutas aqui que não são condizentes com o parlamento. Mas, vindo à tribuna novamente para falar um pouquinho sobre Florianópolis, eu trouxe nesse momento essa triste notícia de que o plano diretor da nossa cidade, onde na oportunidade votei contrário, alertei que o plano estava equivocado, não era um plano bom, possuía diversos erros, especiais de redação, trouxe a notícia e a denúncia de que a Prefeitura Municipal de Florianópolis alterou o plano diretor da nossa cidade via uma instrução normativa. Foi essa mesma instrução normativa, esse mesmo ato administrativo, que criou a instrução normativa número 02 da SMDU, em que colocava o secretário, um cargo de indicação política, com poderes plenos de avocar qualquer projeto de concessão de alvarás, e ele, de pronto, dar o aval de construção. 2 secretários se beneficiaram dessa instrução normativa e hoje estão respondendo ao Ministério Público a denúncia feita pela CPI em 2013, do qual tive a honra de ser relator CPI dos alvarás. Agora, nesse momento, o plano diretor foi rasgado pela Prefeitura e uma instrução normativa, que é algo frágil, algo criado dentro de um gabinete, criado por uma única pessoa, traz a mudança do plano diretor. Eu confesso que já havia visto de tudo dentro da Prefeitura de Florianópolis, mas uma instrução normativa, mudando uma lei complementar que regra o uso do solo urbano, é algo que realmente
me caiu o queixo. Eu digo isso, vereador Lino Pérez, que Vossa Excelência é um belíssimo arquiteto, com trabalhos reconhecidos mundo afora, professor da Universidade Federal, e sabe o quanto é importante um instrumento de planejamento urbano para um futuro de uma cidade. Florianópolis hoje vive caos na mobilidade, caos no saneamento, vive um caos com as habitações em áreas irregulares, vive um caos com seu sistema elétrico, vive um caos com seu fornecimento de água. É uma cidade que está se perdendo. E esse ponto denunciado no dia de hoje é um dos motivos. Vereador Lino, essa interpretação autorizou um empreendimento com mais de 20 kitnets num terreno muito pequeno na região central da nossa cidade. Mais de 30 segundos. E eu gostaria, senhores vereadores, que o parlamento pudesse analisar o requerimento que vamos trazer na próxima semana, um requerimento importante para a abertura de mais uma CPI nesta Casa Legislativa. Vamos abrir novamente a CPI dos alvarás de construção nessa cidade. Vamos abrir para investigar como que a lei aprovada em janeiro está sendo aplicada para construções de até 750 metros quadrados. Vamos analisar como que a instrução normativa... Eu me dou bem com ele. Explicações pessoais, vereador Lino Pérez, por até 5 minutos. Queria cumprimentar nossas galerias, o vereador Otto, do PRB de Itajaí, aqui acompanhando a nossa sessão também. Seja bem-vindo. Se quiser sentar aqui dentro do plenário, está convidado. Está feito o convite. O Lino é o último. Só para destacar, com relação, dando continuidade à fala do vereador que me antecedeu, Pedrão, vereador Pedrão, já foram liberados, na época do plano diretor 482, que é atual, que voltou a vigir, 900 mil metros quadrados foram liberados, baseado em 2 decretos, desde 2014 e 2015, e 2 instruções normativas. Só você entender que foram liberados desde 2014, na antiga gestão anterior, 900 mil metros quadrados, já, total disso, fora essa que você está levantando. Então, eu tenho que parar com essa prática de que há uma espécie de 2 prefeituras, aquela do planejamento, que é do IPUF, e a outra que é do prefeito, que atua sobre decretos, enfim, né? Então, esse é o ponto também, eu quero parabenizar a fala do vereador Pedrão. Mas o assunto que me traz aqui, eu quero aqui rapidamente destacar, é a importância do Grupo Batalha na alfândega, às quintas-feiras à noite, nos bairros, que é um grupo de hip-hop, né, que trabalha com rima, que é uma bela atividade da juventude, que ele, por sua vez, faz um trabalho de campeonato, quase que agora está em fase de regional para nacional. Então, eu queria destacar um pouco aqui na tribuna, falar sobre esse movimento que levou o nosso representante local a disputar em Porto Alegre, agora no dia 15 de outubro passado, esse, vamos dizer, campeonato de hip-hop, sem nenhum apoio oficial, queria colocar aqui, sem nenhum apoio oficial, além de que tem sofrido constrangimento nos espaços públicos noturnos, nas quintas-feiras, que agora parece que acalmou um pouco, depois do protesto, da mídia interferir, do movimento social, nosso mandato em particular também atuando, do vereador Lela, enfim, outros. Então, a gente resolveu, pelo menos, pacificar esse assunto, mas eu quero colocar que essa juventude tem sido alvo de arbitrariedades por parte de agentes públicos. Primeiro foi a Polícia Militar, que fez o acordo. Depois, a Guarda Municipal. E agora parece que, por enquanto, está apaziguado, mas não sabemos os próximos passos. Esses jovens se reúnem para disputar a melhor rima, parece uma espécie de repentismo nordestino, que é recriado a partir da juventude norte-americana, nos anos 80, 90, que é uma forma de resistência aos preconceitos étnicos, sociais, de gênero, que estruturam a sociedade brasileira. Além disso, elas e eles, porque também tem a versão feminina do hip-hop, usam o espaço público para disseminar a arte, dando vida às ruas da cidade. No entanto, existem formas de ocupar as ruas, as praças, os largos, que são mais toleráveis do que outras, configurando um nítido cenário discricionário e discriminação. O mais recente caso
foi o uso da alfândega que agora a FENAOSTRA utilizou, mas nesse caso em particular, tem todo o apoio institucional, nada contra a FENAOSTRA, que aliás ela tem que ser mais incentivada com as demais atividades da região, mas eu quero dizer o desequilíbrio que tem isso. No mesmo espaço, às noites, a prefeitura dá de costas para a atividade noturna do Grupo Batalha. Aliás, na última vez, foi um mês atrás, quando ocorreu um problema policial lá, no dia seguinte teve uma festa lá, não sei se foi do Havaí, não sou nada contra o Havaí, mas uma festa, eu perguntaria, se aquela festa no dia seguinte, depois que houve repressão noturna ao Batalha, se aquela teve autorização ou não. Então eu queria também questionar isso. No mesmo espaço, há tratamentos diferenciados aos grupos culturais e manifestações públicas. Então, eu queria destacar, então, portanto, de que é importante a gente dar guarida a esse belo movimento, que é uma forma de ocupar a juventude, e ela é o protagonismo, ela cria, através do repentismo, basta ver só um aparelho de som, ele cria toda por temas, por ordem alfabética, como quiser, reflexão sobre a cidade, sobre a condição de opressão que a juventude sofre, a maior parte das periferias. Agora, nós estamos rodando, gravamos o nosso mandato, eu particularmente estive, com o MC Fabiano e o Jota, no bate-papo no programa Impressões, que agora, nesse momento, está rodando da TV Câmara. Então, eu peço a todos assistirem lá. E vai ficar disponível depois da saída da TV Câmara, vai ficar disponível no link do hashtag LP Batalha do Rap, tudo junto, para acessar nossas postagens. Então, isso basicamente que eu queria colocar aqui, que se vocês assistirem, aliás, esteve aqui o Jota, inclusive, ele só com a boca, como instrumento de repercussão, eu fiquei até impressionado. Mais 30 segundos. Ele consegue narrar, refletir sobre qualquer tema que você coloca em sorteio, sobre qualquer tema. Então, é um belo exemplo da juventude criando a sua arte, a sua ocupação, e contrapondo exatamente como antídoto aos elementos da marginalização que, às vezes, joga essa juventude. Então, eu coloquei um belo exemplo. Já esteve aqui o Jota, junto com uma audiência que esteve aqui com a Guarda Municipal, discutindo a segurança pública, e ele ele é a solução do problema que colocam para eles mesmos. Então, eu quero colocar aqui que, em vez de segurança nas ruas, nós tivemos atividade cultural. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.